Toda segunda-feira você encontra aqui comigo. A gente se maqueia e reflete um pouco sobre a palavra de Deus e o quanto isso pode influenciar a nossa semana. Se a gente pudesse ter o domínio sobre uma pequena parte do nosso corpo, a gente evitaria muito problema na nossa vida. Hoje eu quero falar sobre a língua. Será que a gente controla ela? Será que a gente exerce domínio sobre um órgão tão pequeno, mas que influencia tanto a nossa vida? Parou para pensar que grande parte dos problemas que nós temos surge daquilo que nós produzimos com a nossa boca. Aí chega no momento que a gente se sente tão confiante e a gente acha o outro tão confiável que a gente acaba expondo muitas vezes o que não é para expor, o que não deveria ser dito. Nem tudo a gente fala, nem tudo a gente precisa falar. E muitas vezes a gente, por não controlar a língua, a gente expõe histórias que não nos pertencem. Histórias que nós não temos o direito de expor, de revelar, de levar adiante. Já pensou que muitas vezes alguém confia muito em você, mas que você não é digno de confiança? Lá no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 13, diz: o que anda como mexeriqueiro revela segredos, mas o fiel de espírito o encobre. Já em Provérbios, capítulo 10, versículo 19, diz que o que modera os seus lábios é prudente. A fofoca, a exposição de informações, uma forma mais bonita de nomear a fofoca, muitas vezes ela tem uma característica assim, um aspecto de inocente, de coisa inocente, de coisa boba. Mas ela tem o poder de destruir relações, quebrar a confiança e plantar a desconfiança em outras pessoas, e fazendo com que outras pessoas tenham uma concepção errada sobre aquela pessoa. Provérbios também diz que o homem perverso espalha contendas. Se esses capítulos de Provérbios não forem o suficiente para te convencer de controlar a língua, tá esperando chegar ao fundo do poço, ao pior dos cenários, para ter o controle? Em Provérbios, capítulo 17, versículo 28, que até o tolo, quando se cala, ele parece ser sábio. O convite pra gente hoje, o confronto pra gente hoje, é antes de produzir qualquer conversa, qualquer desabafo, antes de produzir qualquer coisa com a nossa boca, a gente se perguntar: isso edifica o outro? O que eu vou falar protege o outro ou expõe o outro? O que eu estou produzindo com a minha boca honra a pessoa que não está aqui para se defender? Gente, a fofoca, ela não revela somente sobre o outro. Ela revela uma falha de caráter que há dentro da gente. A fofoca, ela não só revela a possível podridão do outro, mas também a sua podridão. A mudança de estilo de vida de um fofoqueiro começa com consciência. Caramba, eu falei aquilo, falei demais, não deveria ter falado. Consciência. E depois de criar uma consciência, atitude. Poxa, vou me controlar para que eu não possa produzir mais isso. Porque além de entristecer o outro, eu também estou entristecendo o coração de Deus. Lá em Provérbios também, capítulo 13, versículo 3, diz que aquele que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios se destrói. Você está sendo o ouvinte da fofoca? Aprenda a cortar. Meta a tesoura. Mude de assunto, fique em silêncio. Diga: mulher, vamos falar sobre isso não. Deixa os outros se resolver. A gente se meter vai ser pior. Porque às vezes a pessoa não tem vergonha na cara. Aí você tem que ter por ela e por você. Pessoas que estão avançando em maturidade sabem guardar. E sabem também não alimentar. Quando você faz isso, você não está fazendo isso só por você. Então, quando você assume uma postura e uma maturidade de
de não fazer com que a conversa, a fofoca, ela se torne ainda pior, ainda maior. Você não precisa bater boca com o fofoqueiro. Você só precisa mostrar e ensinar em amor ao fofoqueiro que ele não deveria ser fofoqueiro. Outra coisa que ajuda bastante é conversar com Deus. É pedir a Ele para que você consiga controlar a sua língua. O salmista, lá em Salmos capítulo 141, versículo 3, ele faz um pedido muito importante e muito necessário. Põe, Senhor, uma guarda na minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Essa é uma oração que a gente deveria fazer também, diariamente. Ou, eventualmente, cada vez que a gente for produzir algo que não tem necessidade alguma de ser produzido. Não seja uma pessoa desnecessária para o reino, mas uma pessoa útil para o crescimento e a edificação dos seus irmãos. E para o seu crescimento e para a sua edificação também. Eu espero que essa palavra tenha sido útil para você, que ela tenha sido importante de alguma forma e que ela possa edificar o seu coração. Seja você o ouvinte da fofoca ou seja você o atual produtor da fofoca. Que o Espírito Santo possa nos convencer daquilo que vale a pena ser mantido, daquilo que vale a pena ser feito e daquilo que vale a pena também calar. Até o próximo vídeo. Graças e paz.